Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui falando a santa e gloriosa palavra da parte do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos meditar juntos no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde Paulo escreveu, também com as ajudas dos seus irmãos Silas e Timóteo, a segunda recomendação à igreja de Tessalônica. A primeira foi em Gálatas, livro de Gálatas. Então, temos que entender o contexto espiritual e histórico. Primeiro, contexto espiritual, uma cidade fadigada por considerações humanas, vamos dizer assim, por coisas da vida, e as pessoas não tinham mais o que acreditar, não tinham mais o que seguir. Muitas viviam até debaixo da sua própria luxúria, do seu próprio orgulho, do seu próprio dinheiro, confiando em apenas aquilo que o seu dinheiro poderia obter. Então, Paulo instrui alguns irmãos fiéis e irmãs a respeito do anticristo, como ele poderia vir, como ele poderia ser, e qual as características que ele poderia apresentar, para que o povo viesse se redimir mais uma vez aos pés do Senhor e vigiar para não cair. Então ele escreve assim, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos continuar. Até aqui o versículo 3, ele diz sobre manifestação do pecado, apostasia e o filho da perdição, características do anticristo. Primeira dela, ele é filho do pecado, ou seja, toda a sua família, toda a sua trajetória, não tem ninguém servindo realmente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Toda a sua família vai ser focada em coisas materiais, terrenas, e eles não buscam oração, jejum, palavra, louvor da harpa cristã, e essas são características do anticristo. Segunda característica, ele vai dizer aqui, ele é um homem do pecado, ou seja, ele é um ser do sexo masculino, homem, e é filho do pecado. Ou seja, ele não ama as coisas que vêm do alto, ele ama a si próprio. E o terceiro, ele é filho da perdição, ou seja, tudo que ele ensinar vai estar oposto, ao contrário do padrão Bíblia Sagrada, vai estar ao contrário dos padrões vindos do céu. Ou seja, ele vai apoiar a mentira, o engano, a prostituição, a lascívia, o adultério, o casamento gay, o casamento lésbico. Tudo isso ele vai apontar como normal. E aí o apóstolo Paulo continua aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, ou seja, quando Paulo estava com eles. E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto.
porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. Então, quando ele fala que do meio seja tirado, ele quer dizer que dentro desse povo, antes do anticristo aparecer e enganar, Deus vai tirar a sua igreja. É isso que ele está falando aqui no versículo 6 e 7. No 8 ele diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, Deus vai destruir o anticristo com a palavra da sua própria boca, e ele se desfazerá. A esse cuja vida é segundo e eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, esse versículo 9, ele está dizendo que ele vai fazer sinais, prodígios mentirosos, até fazer fogo cair do céu. E sabemos que tudo aquilo que se opõe a Deus e não ora, não jejua, não busca, não quer a salvação de ninguém, é o próprio anticristo. Pode até fazer sinal, pode até fazer paralítico andar, vamos supor, pode fazer um fogo cair do céu, uma chuva cair do céu, mas se ele não tem nenhum padrão bíblico, ele já é o próprio anticristo. Ou seja, também pode ser uma solução, como vamos supor, numa crise global, ele pode ter uma solução que vai ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com um grande empréstimo a todo mundo, e com o tempo a pessoa paga esse empréstimo, seja uma moeda virtual, vamos supor, né? Seja um dinheiro físico. São características do anticristo. Ele é um mentiroso. Vamos continuar no versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, no versículo 11 ele diz que o próprio Deus vai permitir para os que estiverem cegos espiritualmente caírem na própria mentira dele. Ou seja, os que não estiverem por dentro da palavra do Senhor. Aí no 12 ele continua: para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, aqui no versículo 12, ele diz que será julgados todos aqueles que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos só resumir o que seria isso. Iniquidade seria algo que 99% das pessoas querem, né? Iniquidade é aquilo que se apresenta como facilidade, o engano, a mentira, a lascívia, a nudez. Tudo isso, as coisas que Deus não aprova, são iniquidades, estão tudo fora do padrão bíblico, então são iniquidades. Todas essas iniquidades ele vai apresentar como normal, dizendo que o próprio Senhor não precisa ser mudado, que a própria humanidade tem que ficar do jeito que está, porque para isso ele veio. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Se alguém tem dúvida, ele faz um fogo cair do céu por uma pessoa, né? Provavelmente também ele passe pela morte e volte a viver, né? Vá ser crucificado também. Mas no versículo, como a gente leu, no versículo 11, o próprio Deus permitirá que ele faça isso. As pessoas verem aonde é que elas vão acreditar, naquilo que sempre foi dito, ou naquilo que será dito apenas por um período até o Senhor ressurgir em grande glória e poder, que eu acredito que seja a segunda vinda do Senhor Jesus, né? E ele, com o seu poder excelentíssimo, louvado seja o nome do Senhor,
destruirá o inimigo, desfará ele com a palavra que sai da sua própria boca, da sua própria garganta. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu creio que o Senhor Jesus não deixará a igreja passar por uma tribulação, algo que vai ser triste para as pessoas, que as pessoas poderão sofrer, ter o sinal da besta, passar pelo período da grande tribulação. Eu creio que o Senhor Jesus e o Deus Altíssimo retirará a igreja de uma forma que vai ser invisível. Quando as pessoas perceberem, muitas pessoas já vão ter sumido, porque Ele é o Deus do impossível, né? Ele fez a terra com o poder da sua palavra, e nada pode contra aquele que nos fortalece. No versículo 13 ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Ou seja, ele está dizendo aqui que aquele povo de Tessalônica já foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus a serem vencedores pela fé em Deus, crendo somente em Deus e Jesus Cristo, e pela santidade do Espírito. Ou seja, não se envolvendo com pessoas que naquela época, vamos supor, se envolviam com vinhos, se envolviam com bebida, briga, intriga, difamação, mau testemunho. Ele diz que todo esse povo, os separados daquela época da igreja de Tessalônica, foram escolhidos pelo próprio Senhor dos Exércitos. Ele confirma isso aqui na palavra do Senhor. No versículo 14 diz assim: para o que pelo vosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, quando ele fala dessa tradição, é um costume, é algo mais antigo que o próprio, vamos supor que a própria, antes dele, né, que a própria existência do Paulo. Ele vem dizer que é uma tradição. Tradição é aquilo que já se seguia antes, é algo mais antigo que ele próprio. Que hoje em dia, nós cristãos que cremos em Deus, em Jesus Cristo apenas como nosso Salvador, e nem outro tipo de adoração. Então ele diz aqui, que tudo que foge disso está fora do padrão. Ele diz aqui no versículo 15: então, irmãos, estai firmes e retente as tradições que vos foram ensinadas, ou seja, que vocês aprenderam desde criança, seja pelo pergaminho, seja pelo papiro, né? Seja através de alguém evangelizar, seja através de uma leitura escrita numa pedra. Esteja firme nesses ensinamentos, não nos que vós apresentais agora, da maneira que está agora. E é bem interessante esse versículo 15, que a gente pode chegar e dar uma freada nele e vamos supor assim, analisar como hoje o Evangelho está, né? Hoje o Evangelho já não está mais firme nas tradições. Se você for pesquisar os padrões da Assembleia de Deus antigo, né, os padrões da Deus e Amor no início da sua carreira, né, os padrões que Cristo deixou, os padrões, vamos supor, da igreja presbiteriana, tá tudo fora do contexto bíblico. Hoje as pessoas preferem profetada do que a palavra. Hoje as pessoas preferem revelação que a própria leitura da Bíblia. Está tudo fora do contexto. Está dentro do texto bíblico a revelação. Está dentro do texto bíblico
a profecia, sim, está dentro do texto bíblico, mas está fora do contexto. A própria pessoa que está ali fazendo esse mistério está fora do padrão divino. Deus usa como uma forma de interpretar a glória dele, mas aquilo não significa que aquela própria pessoa ali esteja fazendo certo perante ao Senhor Jesus e a Deus em todos os seus pontos, porque são coisas que a própria carne da pessoa tinha que estar modificada. Um exemplo, hoje em dia talvez você tenha visto pessoas que se dizem cristãos, na igreja é uma coisa, fora é outra, posta foto de camisetinha, de bermuda, até sem camisa, frequenta vários lugares onde o cristão não poderia alocar, não poderia se apresentar. A pessoa está ali, não para falar da palavra de Deus, poderia sim, qualquer lugar que a pessoa pensasse do mundo, mas nem fala da palavra de Deus, está ali por divertimento, está ali para mostrar a sua carne. Então, esses padrões aí, está fora da tradição bíblica, está fora da lei que Deus deixou, que é a lei sagrada, Bíblia sagrada, está fora dessa lei, está fora das leis de Deus. Deus usa por causa de uma misericórdia, que Ele quer interpretar algo que o próprio Deus e os anjos hoje, eles descem à terra, mas eles não se apresentam mais fisicamente, como no tempo de Ló, como supor. Não, por quê? Porque o pecado que está na terra, ele é tão grande, se Deus permitisse um anjo se apresentar da forma que ele é santo, qualquer tipo de anjo, talvez ele poderia até se contaminar pela forma que o mundo está, né? Muito pior do que também no tempo de Ló, né? Muito pior. Então, isso aqui são tradições que Deus deixa, né? Bíblia, Ele deixa a fé aqui no versículo 12 até o 17, você vai achar fé, espírito, você vai achar essas palavras. Espírito é algo que vai ser levado a Deus, a fé viva em Deus, em Jesus Cristo. Então eu vou ler o 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Qual é essa boa esperança? Qual é essa consolação que Deus e Jesus Cristo deixou através do Pai? Ele disse: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas ele está falando aqui também de uma boa esperança, uma consolação, uma boa esperança no 16. Essa esperança é que tem aquele louvor: nossa esperança é sua vinda, por Jesus vem nos buscar, aguardamos Jesus ainda, ao ver a manhã raiar. Aí lembramos que na palavra fala sobre manhã, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então a gente tem que lembrar de algo que, unindo esse louvor com mais essa palavra, significa assim, que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, e a cada dia se faz um novo dia e se apresenta uma nova oportunidade de aceitarmos, pedir perdão e também de perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que nos devem, que nos humilharam, porque essa oportunidade ela vem a cada manhã, enquanto a porta da graça está aberta sim. Mas um dia essa porta que está aberta aqui, ela também vai se fechar. E quando ela se fechar, é que o anticristo vai operar. Porque aí não vai mais ter, vamos supor, a oração dos santos, não vai ter mais a luz de Deus da terra, que é os santos de Deus, através da oração, do jejum, da consagração, do evangelismo. Não vai mais ter esse brilho celestial. E Deus retirará da terra o Espírito Santo, ou seja, a terra não vai mais ficar, as folhas não vão mais ficar verdes, não vão mais ficar amarelas, não vão mais ter cor, vão perder, a terra não vai mais brotar, vão passar fome. E tudo aquilo que a pessoa quiser consumir pelo poder do maligno que aqui vai habitar, ela vai ter que ter características dela, como por exemplo a marca da besta na testa ou na mão.
né? Ela vai ter que se sujeitar às coisas que ele apresentar de bom. Então, tudo isso são características do anticristo. São características dele também. Aí termina aqui. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. É muito interessante quando ele fala aqui, ó, console os vossos corações, 2,17, e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Deixa eu tentar voltar aqui na frente da câmera. 2,17. Olha aqui. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Olha que interessante. Aqui tem Silas, tem e Paulo, né? Eles estão reunidos aqui a levar essa mensagem. Ele fala que aquilo que consola o nosso coração é a boa palavra e obra. Qual é essa palavra? É a leitura da Bíblia. Qual é a obra? A obra de Deus vindo até nós através da palavra que transforma. Essa palavra, ela tem muitos pontos fortes. Vamos pegar aqui umas características quando a gente já é cristão, vamos supor. A gente tem que perdoar, amar, abençoar, orar, interceder pelas pessoas, pela nossa própria vida também, vamos botar outra característica, nos santificar de corpo, alma e espírito, e a palavra, ela é acima de qualquer coisa, a palavra de Deus, é acima de qualquer coisa humana, e ele termina lá, e obra. A obra agora é a do Espírito, é aquilo que o Espírito Santo quer agir e transformar as pessoas, como por exemplo, quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, por uma porta de emprego, um livramento, ou até mesmo, vamos supor, uma cura, você está fazendo a obra do Espírito Santo. Você levando alguém para a igreja, você está fazendo a obra do Espírito Santo. Você fazendo visitas de louvores na casa de alguém, ou então fazendo um culto doméstico, é a obra do Espírito Santo. Então ele fala que essas obras do Espírito Santo, elas podem sim ser manifestas na vida daqueles que creem em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Senhor Soberano, Senhor dos Exércitos, e ao Senhor Jesus. Então, qual é essa mensagem então? É o anticristo ou é uma vigilância espiritual? A gente vê, ele começa falando nesse livro, nessa epístola, sobre as características do anticristo, aquilo que ele poderia apresentar para nós como sendo bom, entendeu? Algo que não é, algo que seria uma ilusão, vamos supor que a gente já falou lá no início, de doença, talvez dinheiro, talvez uma solução mundial como um único cartão, contendo todos os documentos, ou um chip, algo parecido, seria uma solução mundial aparentemente boa, mas na verdade não seria, entendeu? Não seria, porque seria uma forma dele enganar as pessoas. Ele é o anticristo. Só que ele termina dizendo que a nossa esperança, fé, boa obra perante a palavra do Senhor, isso vai nos ajudar de forma automática, vamos supor assim, a gente identificar a presença de Deus para nós e reter isso como uma tradição bíblica, um padrão bíblico, como ele fala lá no versículo 15, e esse padrão bíblico vindo de Deus Pai e de Jesus Cristo vai nos assegurar que nós próprios, ou seja, cada um de nós, a mensagem que ele enviou à igreja de Tessalônica, ela é viva ao dia de hoje, que cada um de nós vamos poder identificar todos os pontos do anticristo e também todos os pontos que estão com falha com nós próprios. E assim nós podemos corrigir esses pontos, e quando nós corrigirmos esses pontos aqui, a gente vai poder sentir e viver a presença de Deus e não vão ser mais enganados pelo maligno, porque Deus vai permitir enganar a mente das pessoas. Mas antes dele enganar a mente das pessoas, ele vai ter que se apresentar.
Então é por isso que ele fala aqui que a palavra e a obra não tem como ele se apresentar para aqueles que têm a palavra e a obra. Não tem como ele enganar, porque ele precisa de facilidade, ele precisa de pontos fracos. Ou seja, vamos supor, se a pessoa não ora, se ela não jejua, se ela não se consagra, se ela não busca a palavra, se ela não busca Deus, se ela não evangeliza, se ela não tem prazer de estar dentro da casa do Senhor, falta dias na igreja porque quer, pensa que aquilo que ela poderia estar fazendo para Cristo, ninguém faz. Não, não tem isso. Se tu poderia estar fazendo, vamos supor, uma evangelização, louvor, se tu não faz, os passarinhos fazem por você. Simples assim. A cada manhã, a cada tarde. Porque Deus, ele é Deus e Jesus é Jesus. Os anjos são os anjos, querubins, serafins. Sem você, antes de você existir, ele já era. Após você morrer, se você morrer sem a salvação, ele vai continuar sendo. Então, qual é a essência do cristão? Adoração, fé e obra. Adoração, fé e obra. Adoração, fé e obra. Mas baseado aonde? Agora vem a estrutura do crente. Como ele fala aqui, a gente percebe as estruturas. A estrutura aqui ele vai falar no 13, que é Espírito, fé e verdade. Que é isso? Se toda a verdade é Jesus Cristo, a fé no Deus Pai em Jesus, e o Espírito vem de Deus, ele diz que para a gente alcançar a salvação, a gente tem que estar, de alguma forma, ele quis dizer aqui, pela revelação que o Senhor me diz, ele quis retratar sim que a igreja, ela pode sim ser todos salvos, mas perante uma conexão espiritual com Deus e com Jesus, através principalmente da oração. Por isso que quando a gente inicia qualquer que seja a oração, seja pela uma pessoa, seja pela nossa vida, seja pela uma família, seja quem for, a gente sempre inicia uma oração assim: Senhor, perdoa os meus pecados, minhas transgressões, os meus erros, me ajuda a vencer as coisas que o mundo apresenta a mim e aquilo que não vem de ti, revela-te a mim mesmo aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada, para que eu possa vigiar e orar, para que eu possa vencer o mundo. E assim o próprio Senhor, então continua a oração. Se for por alguém, apresenta aquele propósito. Se for por você, a sua família, apresenta o propósito. Porque Deus, ele vai olhar e vai ver assim: se o teu espírito, a tua fé e a tua obra está dizendo que você quer primeiro arrependimento dos seus pecados, dos seus erros, eu vou operar mediante a tua fé e a tua obra. Aí Deus vai falar assim, Jesus vai falar assim: agora a minha operação que vem do céu, através do Espírito de Deus e de Jesus Cristo, vai operar na tua vida ou na vida daqueles que tu intercede, porque você próprio pediu perdão dos seus erros. Então é isso que o apóstolo queria escrever. Na verdade, ele trouxe uma mensagem de uma forma característica de apresentação do anticristo, mas ao mesmo tempo um arrependimento profundo daquilo que o povo poderia estar fazendo e desagradando a Deus, entendeu? Aquilo que o povo teria que vigiar e orar todo o tempo para que ele não viesse cair em tentação. Fique com essa santa palavra do Senhor Jesus, né? Vamos orar neste momento, agradecendo a presença da interpretação do Espírito Santo, agradecendo a presença daquilo que o Senhor nos fez entender e compreender, porque a santa palavra é do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho Santíssimo, Jesus Cristo de Nazaré, une-me, Senhor, nesta oração, agradecendo pelo aquilo que o Senhor nos falou conosco até este momento. Obrigado, Senhor, nos ajuda a vencer o pecado, a morte, a transgressão. Me perdoa, Senhor, meus pecados, meus erros, daquilo que eu fiz e não te agradou. Se algo eu fiz que apagou meu nome do livro da vida, o Senhor venha reescrever. Senhor Deus querido e santo, ajuda, Senhor, cada um que aqui ouviu esta mensagem até o fim. Abençoa seu lar, sua família, poderosamente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica com as bênçãos do céu. Se você gostou deste vídeo do canal Refúgio dos Escolhidos, nos ajude a compartilhando o máximo que você puder.
Coloque todos os dias os nossos vídeos de oração, de mensagem, para tocar, para você ver no seu celular, mesmo que você já tenha visto algum vídeo ou já tenha visto alguma oração, deixe no seu celular, computador, tablet durante a noite quando você for dormir, e você vai ver que Deus vai abençoar cada vez mais na sua vida, porque o propósito aqui da palavra e da oração é Deus abençoar cada vez mais você, seu lar, sua família, e o próprio Deus e Jesus se revelar a você próprio, aquilo que vem do céu, aquilo que agrada a Deus e aquilo que nós tenhamos que andar para que nós podemos alcançar da presença do Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo a salvação, que é o mais importante da nossa vida, enquanto aqui estamos ainda na porta da graça que o Senhor nos deixou, antes que essa porta seja fechada. Agradeço a sua presença, até mais, fique na santa paz do Senhor Jesus.